ele representa a troca, né? Que deveria ser eu, que deveria ser você, no lugar de Jesus, que deveria ser Bar-Abás, que deveria ser Barrabás no lugar de Jesus, né? Então ali acontece aquela troca que aí simboliza a nós, mas aí acontece então algo lá no momento da crucificação que é algo que chama bastante atenção, que é em relação ao grito, né? Inclusive tem até uma música, né, que fala, acho que é do coral Quemuel, que fala o grito. Em Marcos, no capítulo 15, no versículo 34 e 35, vamos ler aqui o que diz. Diz assim: e quando elas, deixa eu ver, aliás, capítulo 15, versículo 34 e 35 diz assim: e à hora nona, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Muitos naquela cruz com certeza gritavam de dor, gritavam de desespero, gritavam por clemência, gritavam por perdão, gritavam pelas perfurações, pelos açoites. Muitos gritavam por inocência, declarando sua inocência. Mas Jesus, naquele momento, ele gritou por algo que jamais alguém poderia imaginar que alguém poderia gritar daquela forma ou falar daquela forma. Jesus Cristo, alguns momentos antes, ele havia sangrado, o suor sangrado lá no Getsemane, porque ele estava sentindo não a dor física daquele momento da crucificação. Não só aquilo, mas eu diria que principalmente ele estaria suando e transpirando, sentindo as dores, que foi necessário o anjo, né, lhe vir para lhe consolar, que foi necessário o anjo vir trazer para ele ali uma resposta de que ele estava pedindo que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Não era simplesmente pela dor que ele sentiria no alto da sua crucificação, do seu sacrifício, mas era principalmente a dor da separação, né? A dor da separação que ele teria ali do Pai. Eu acredito que naquele momento Jesus Cristo ele estava vendo e visualizando esse momento de abandono, em que era o momento em que ele estava carregando o meu e o seu pecado na cruz. Então, naquele momento, Jesus Cristo estava sendo separado do Pai. E essa dor, eu acredito que era a dor mais terrível que Jesus Cristo ali poderia ter sentido, que era a dor de abandono, a dor de separação entre Deus e ele. Então, naquele momento, Jesus Cristo ele sofre essa dor e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. E tudo isso ele fez por mim e por você. Tudo isso foi por mim e por você. Né? Com a sua morte, a gente pode, então, ver aí algumas coisas, alguns pontos em que é importante para a gente fazer essa reflexão que eu falei para os irmãos. Né? Primeiro que foi uma morte voluntária. Né? Em João, no capítulo 10, vamos ler, versículo 17 e o versículo 18,
ele conta pra gente o porquê e quem foi que, como foi esse processo de entrega, né? 10, 17, 18 diz assim de João: por isto o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar, e tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então ninguém poderia matar o Senhor Jesus Cristo se assim ele não o quisesse. Se assim ele não se entregasse. Se isso não acontecesse por pura voluntariedade do nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência ao Pai. A segunda coisa em que nós temos que entender acerca da morte de Jesus Cristo é que a morte de Jesus fazia parte do destino traçado para ele, né? Fazia parte porque a sua morte ela estava escrita desde a fundação, desde que o homem ele foi criado. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que lá neste versículo, quando fala a respeito de que porém inimizade entre ti e a semente da mulher, é que ali Jesus Cristo já estava sendo profetizado acerca da sua vinda e acerca do que seria necessário fazer para que pudéssemos então voltar à comunhão que nós havíamos perdido com Deus. E aí em Salmos, no versículo no livro de número 31, versículo 5, aonde eu li, vai exatamente falar aquilo que Jesus Cristo falou no seu alto de cruz, né? O terceiro ponto é que foi um sacrifício perfeito, né? Aperfeiçoador e definitivo. Aquele sacrifício que Jesus Cristo fez, havia necessidade de ser trocada a aliança. E por isso Jesus Cristo ele morre por nós como um sacrifício perfeito, como sacrifício definitivo, onde não há mais necessidade de acontecer mais nenhuma morte. Mesmo após 1.500 anos de sacrifício do povo judeu por animais, de sacrifício de animais pelo povo judeu, não foi suficiente para que o povo então pudesse ser redimido. Era necessário então reverter essa situação. Era necessário então que alguém, que um homem, que algum ser divino pudesse então aperfeiçoar tudo isso. E aí Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, ele vem e morre por nós e ele torna este sacrifício perfeito. Vamos ver lá o que diz então em João, no capítulo 1, no versículo 29. Vai dizer assim: no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Era necessário então um sacrifício perfeito para que pudesse dar fim de uma vez por todas a essa separação que havia entre Deus e o homem. Um outro ponto é que o véu se rasgou quando Jesus Cristo entrega o seu espírito a Deus. O véu se rasga ao meio, um véu que era muito pesado. Ele se rasga ao meio. E aí, naquele momento, Deus então ele afirma: olha, aquilo que havia de separação entre o átrio do lugar santo e do lugar santíssimo, ou do santo dos santos,
já não mais está separado. Ou seja, nós então temos o sacerdócio real, nós da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus porque a gente executa isso muito bem, porque nós acreditamos que o sacerdócio real ele é para todos os crentes, para todos os irmãos. Então qualquer irmão ele pode orar por um outro irmão, qualquer irmão ele pode ser um missionário e levar a palavra de Deus para qualquer outra pessoa, para os confins da terra. Qualquer irmão ele pode servir a ceia para qualquer obreiro, ele pode servir a ceia para qualquer irmão. Né? Não é apenas para pastores, não é apenas como a gente vê aí em algumas outras igrejas, inclusive no próprio meio evangélico. Então a gente tem os nossos diáconos servindo a ceia para os irmãos, né, que são congregados nas nossas igrejas. Então, meus irmãos, era necessário que isso acontecesse. Era necessário porque a aliança ela precisava ser aperfeiçoada. Né? E glória a Deus. A sexta acaba. Como eu falei para os irmãos, acontece algo atípico aqui, porque normalmente as pessoas elas passavam dias ali no seu suplício, mas Jesus ele morre em algumas horas. Né? Os líderes judeus naquela época, como era sábado, e era sábado de Páscoa, eles queriam então, aliás, como era sexta-feira, e a sexta-feira de Páscoa, e logo viria o sábado, e no sábado para o judeu é sagrado, é extremamente sagrado. Então o homem ele não poderia, eles não poderiam fazer nada com aquele corpo no dia do sábado. Então eles decidem e pedem autorização para que aqueles corpos morressem logo na sexta-feira, porque a sexta-feira já estava acabando. E para que eles não entrassem o sábado com aqueles corpos ali, eles pediram então para que quebrassem as pernas daqueles presos, para que eles pudessem morrer. Né? Jesus Cristo então ele já estava morto, ele já havia morrido, e não foi necessário que Jesus Cristo que quebrasse as pernas de Jesus Cristo, porque como Deus havia dito lá para Moisés, o Cordeiro Pascual não poderia ter nenhuma parte do seu corpo quebrada. Então o que acontece? O soldado romano, ele com a lança, ele ultrapassa as costelas de Jesus Cristo, chegando até o coração, em que sai ali então água e sangue. E aquilo ali comprova a morte de Jesus Cristo. Os outros dois então que foram presos que estavam sendo crucificados junto com Jesus Cristo têm suas pernas quebradas, e ali eles morrem por asfixia. Né? Sexta se passa, Jesus Cristo é enterrado, sábado se passa e o domingo chega. E glória a Deus que o domingo chega, meus irmãos. Glória a Deus que o domingo chega. Em Lucas, no capítulo 16, o versículo 4 e o versículo 6, aliás, Marcos, no capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6, ele vai nos contar um pouco aí do que aconteceu lá nesse momento. Vai dizer assim, então: e quando elas olharam, viram que a pedra já havia sido removida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E eles lhe disseram: não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, e ele está ressuscitado. Não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Então o anjo aparece ali para aquelas mulheres e fala acerca do
que Jesus Cristo havia ressuscitado. Glória a Deus. Porque aí tudo isso que nós vivemos hoje faz sentido, né? Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. E é por isso que hoje tudo que nós vivemos faz sentido. Tudo que nós fazemos faz sentido. Toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ela faz sentido porque Jesus ressuscitou, né? E quando ele ressuscitou, ele disse: olha, eu vou para o Pai para vos preparar lugar, né? Então, glória a Deus por isso, porque é por conta que Jesus Cristo ressuscitou que a nossa adoração a Deus ela faz sentido. A nossa fé de que ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja, ela faz sentido, porque Jesus ressuscitou. Muitas outras religiões existem por aí em que os seus fundadores morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus Cristo sim, Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, não por ele, mas ele que inicia com a sua igreja. Ele então ressuscita ao terceiro dia após ser crucificado. E aí nós então temos Jesus Cristo ressuscitado, que subiu aos céus, com a nuvem, com muitas pessoas como testemunha, como seus discípulos como testemunha. E aí isso tudo então a nossa fé ela faz sentido, né? E isso é um ato de fé, irmãos, né? É um ato de fé, como nos dizem em Hebreus, no seu capítulo 12, né? Porque nós acreditamos naquilo que nós não vemos e nós o esperamos com a certeza de que ele virá nos buscar, e isso é que é fé, né? E se tudo isso fosse comprovado, do que valeria a fé? Não faria sentido ter fé, né? Eu não preciso, por exemplo, ter fé para saber que se eu juntar farinha de trigo, ovos, leite, açúcar, manteiga, eu não preciso ter fé de saber que se eu juntar tudo isso daí vai virar um bolo. Eu não preciso ter fé, né? Mas eu tenho fé porque eu acredito naquilo que eu não vi e eu espero por aquilo que eu também não vi, mas que eu tenho certeza de que ela voltará, de que ele voltará, né? Então a fé ela serve para aquilo que a razão ela não consegue chegar. É a fé que nos dá o sentido de viver. É a fé que nos dá o sentido de sermos o que nós somos: cristãos, evangélicos, pentecostais. E sim, por que não dizer, protestantes, né? Então todos nós morreremos. Sim, todos nós morreremos. Temos a certeza disso. Temos a certeza de que todos nós morreremos. Mas só que nós acreditamos que por fé não vai acabar por aí. Acreditamos que por fé a morte apenas ela é o início daquilo que Deus tem preparado para nós, que é a vida eterna, né? Então tudo isso foi nos garantido por conta do Cordeiro Pascual, do Cordeiro, do melhor Cordeiro, do Cordeiro perfeito, que nos deu a garantia de que nós um dia vamos ter a vida eterna. E de que ele morreu porque ele quis morrer. E de que ele se entregou porque ele quis se entregar. Porque era necessário que essa aliança fosse aperfeiçoada e que então Deus restauraria a presença dele que nós perdemos lá atrás com Adão e Eva.
Então, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais ter fé e acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu essa garantia de que Ele foi, mas com a certeza de que Ele voltará. E Ele foi nos preparar lugar para que um dia pudéssemos habitar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos fiquem com essa palavra, com esse ensinamento, com essa reflexão de hoje. É algo simples, mas era algo que é muito pertinente nos dias de hoje, por essa pandemia que nós estamos passando e por hoje ser Páscoa. Lá da Páscoa dos judeus, lá com Moisés, na libertação do povo de Israel, Moisés então diz ao povo uma orientação que é a seguinte: entra para sua casa, passa sangue nos seus umbrais, nas suas portas, porque à noite o anjo da morte passará e levará todo o primogênito dos egípcios. Aquela porta que não tiver o sangue, então esta porta haverá morte. E hoje nós vivemos uma pandemia em que todos nós temos que ficar reclusos dentro de casa. Em que se nós sairmos das nossas casas, a morte ela poderá chegar. Mas eu tenho certeza que cada um de nós temos o sangue do Cordeiro espiritual passado em nossos umbrais, em nossas portas. O sangue do Cordeiro perfeito que morreu por nós, aperfeiçoando a aliança. E eu tenho certeza que, diferente daquilo que aconteceu lá com Moisés e lá no Egito, a morte lá naquela época era um sinal de punição. Hoje, para nós, ela é um sinal de bênção, porque nós vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu não quero dizer para os irmãos que é para os irmãos irem para as ruas e saírem, não. Muito pelo contrário. Eu quero dizer para os irmãos que permaneçam nas suas casas. Vamos fazer um momento de quarentena, conforme assim as nossas autoridades têm nos mandado, principalmente os irmãos que estão no grupo de risco. Mas o que eu quero dizer é que na tua casa é santificada pelo sangue do Cordeiro que está em você, que está na tua família. Amém? Deus nos abençoe, irmãos, e que no próximo domingo possamos de fato estarmos todos juntos para adorarmos a Deus e aprendermos um pouquinho mais acerca dos seus ensinamentos. Amém? Deus abençoe os irmãos e tenham um bom domingo na paz do Senhor Jesus. Amém.